Vamos lá. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Me desculpe, mas essas pequenas coisas emocionam, gente. Eu emocionei de cara, tanta vontade, boa vontade, né? De uma pessoa que com dificuldade de fazer um pequeno trabalho na Casa Espírita. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, de rever os amigos, já faz um tempo que eu não apareci por aqui, dar um abraço nos amigos e agradecer já desde já, Vilma, por ter feito o convite, para que a gente possa mais uma vez fazer um pequeno trabalho espiritual. Não é assim uma palestra, né? Mas é um bate-papo de um tema muito interessante, porque nós somos, na verdade, aquilo que nós pensamos. E nós vamos nos ater um pouco mais no mau pensamento, né? Aquilo que a gente muitas vezes acaba pensando de mal, acaba trazendo dificuldades para nós mesmos, né? A negatividade, nós sabemos que nada é bom. Então, como resultado do pensamento, nós podemos trazer alegria, tristeza, riqueza, pobreza e assim por diante, uma porção de adjetivos que pode cair na nossa vida. Mas o mau pensamento, quando a gente se atém de colocar um mau pensamento em alguma pessoa, nós que frequentamos uma casa espírita, principalmente aqueles dos irmãos que estudam, sabem muito bem que nem sempre esse mau pensamento atinge aquilo que a gente está pensando, né? Nós caímos naquela temática, o que vai e volta, que na verdade o que volta é a nossa consciência de não ter atingido aquele objetivo que se propôs com aquele pensamento. E isso é comum na nossa vida. A gente está cansado de ver por aí, né? Isso acontece na nossa casa, com os nossos familiares, acontece no nosso trabalho. Quantas vezes acontece com a gente no trabalho, quando o chefe ou alguém que está trabalhando do lado faz alguma coisa que a gente não agrada a gente, você pensa qualquer coisa de mal para aquela pessoa, né? Desejando que aconteça alguma coisa, né? Ou o chefe pega alguma coisa errada em cima dele, assim por diante. E esses pensamentos, muitas vezes, não caem sobre aquela pessoa, porque nós temos a nossa frequência, e sabemos muito bem como quando não bate a frequência, o objetivo não é alcançado. Aqueles irmãos, por exemplo, que estão ouvindo falar da frequência pela primeira vez, na espiritualidade, nós estamos mais ou menos aquilo que seria o rádio, né? Para ouvir a rádio de Serra Negra, nós temos uma frequência, um determinado número, o FM, o AM, que nós vamos lá e a gente vai sintonizar a rádio. E nós temos que estar na mesma frequência daquela pessoa com qual a gente muitas vezes destina um pensamento mau. Jesus já deixou para nós a porta aberta e o ensinamento de como a gente deve sair disso, né? Jesus foi bem claro quando disse: orai e vigiai, vigiai e orai sempre, sem cessar. Quando a gente coloca alguma coisa de ruim na cabeça, em pensamento, é bom logo procurar pensar alguma coisa de positivo, uma coisa de bom, e orar e pedir ao Pai que tire essas coisas às vezes da cabeça da gente, tá? Jesus disse também: tendes ouvido o que foi dito, não adultereis, não adulterás. Eu, porém, vos digo que todo o que põe seus olhos em uma mulher para cobiçar, já no seu coração adulterou com ela. O termo adultério, ele não se refere muito
diretamente a fidelidade conjugal. Principalmente no latim e no aramaico, ele se refere a uma determinada de ações muito grandes. Por exemplo, Pedro, quando negou Jesus, ele estava cometendo um adultério. Então Jesus certamente quis colocar todas essas situações para que a gente refletisse e pensasse depois. Essa citação de Jesus, do Mestre, sobre o adultério, já cometido pelo mero pensamento, você pensou, você já cometeu algum erro grave, ele já é uma má ação que vem modificar a gente mesmo, o ambiente ou a pessoa, muitas vezes a gente consiga afetar. Então, analisando um pouquinho sobre o mau pensamento, em novembro de 59, Kardec recebeu uma mensagem que foi publicada na Revista Espírita em janeiro de 1860. E os espíritos davam a seguinte orientação: distingue-se os bons dos maus pensamentos, porque os primeiros podem, sem nenhum receio, ser transmitidos a todo mundo, ao passo que os últimos não poderiam, sem perigo, ser comunicado senão a alguns. Quando vos vier um pensamento para julgar de seu valor, perguntai-vos se podeis torná-lo público sem inconveniente, e se não fará mal, se vossa consciência vô-lo autorizar, não temais, vosso pensamento é bom. Então é um esquema, um sistema que a gente pode usar sempre. Quando falar alguma coisa de uma determinada pessoa ou de determinada ação do que está acontecendo, a gente pensar se pode ou não prejudicar a determinada pessoa ou prejudicar o ambiente que está ali, né? E como é ter essa orientação? Se for uma coisa que dentro da nossa consciência nós pensamos, bom, eu não vou fazer mal para ninguém sobre isso aí sim nós poderemos emitir. Caso contrário, poderá ser mal para aquele que a gente às vezes está colocando, mas ser mal muitas vezes para a gente mesmo, né? Muitas vezes num grupinho de pessoas, às vezes nós mesmos num grupinho, encontramos com uma pessoa que aparece ali pela primeira vez, que a gente não simpatiza bem, né? É comum isso aí acontecer. Então, ou a pessoa fala demais, ou tem a voz um pouco ardida, ou qualquer coisa, ou a gente tentou fazer uma colocação, a pessoa interviu, né, não concordando, mas pega aquela antipatia, e a gente fica pensando de mal da pessoa, às vezes até sem perceber, a gente pode fazer sem perceber, e aquela pessoa pode ser uma ótima pessoa, pode ser uma pessoa muito boa, que a gente não conhece, não sabe bem quem é. E isso acontece no dia a dia. Eu tenho certeza que aconteceu comigo, com a minha família, e deve acontecer com bastantes pessoas de nós. A minha esposa tem uma lojinha na Socorro, e do lado estava uma salinha vaga e mudou uma pessoa lá, que realmente, ao primeiro olhar, no primeiro impacto, era uma pessoa desagradável. Sabe aquela pessoa que já traz com ela, a pessoa já traz o rosto, o jeito da pessoa é aquilo ali. Então, não deu outro. O primeiro que falou, nossa Senhora, que está mudando, pelo amor de Deus, vai acabar com o dia, vai acabar com o nosso ponto aqui, vai acabar com tudo. E olha, estava enganado, era uma pessoa espetacular, uma pessoa atenciosa, educada, né? Uma pessoa que no fim a gente gostava de conversar com a pessoa, gostava de bater um papo. Então veja que como a gente está
né? Vive enganado nisso aí, vive muito enganado. O Juquinha, uma historinha para a gente refletir. O Juquinha chegou em casa depois da aula, bravo, xingando todo mundo, dando pontapé na porta, empurrando cadeira, e xingando, e falando, resmungando, né? Aí o pai viu aquilo e falou: nossa, o que será que está acontecendo com ele? Chegou perto dele e falou: o que foi, meu filho? O que você está resmungando, xingando? Tá assim? Falou: eu queria que o Zeca morresse hoje, que o carro pegasse ele, quebrasse a perna e não fosse mais na escola. Falei: mas por que você quer isso? Porque ele brigou comigo, ele me chateou e eu não gosto dele, eu queria mesmo que tudo de ruim acontecesse com ele. Esse homem, apesar de ser uma pessoa simples, mas era uma pessoa que entendia, era meio sábio, sabe, entendia das coisas. Então o que ele fez? Para dar um ensinamento para o filho, pegou um saco de carvão, convidou o filho para ir lá fora, e numa camisa branca que estava no varal, a uma certa distância, convidou o filho, falou: cada coisa que você pensar do Juquinho, que você está com raiva, você joga um carvão na camisa. Cada carvão que pegar na camisa, que você está xingando ele. E o Juquinho com ele: eu não gosto de você, você é muito chato, eu quero que o carro pegue você, eu quero que a professora te coloque de castigo. E assim foi. Depois de um certo tempo, o pai chamou ele e foi ver o resultado, levou ele para dentro, falou: olha, veja que a camisa você não acertou todos os carvão, existe parte em branca, mas vem cá, eu vou mostrar uma coisa para você. Levou ele no espelho e ele ficou depois do espelho e só aparecia o olho e os dentes, porque o resto estava tudo preto, porque a poeira do carvão sujou ele todinho. Então o pai falou: está vendo? O que você está endereçando a ele, com esses seus desejos negativos, pode não ter aceitado tanto, mas aceitou a você. Tá? E é aquilo que nós sempre falamos, sempre comentamos na Casa Espírita: vai, bate e volta, né? Nem sempre é que vai, bate e volta, é que a gente, a consciência da gente é que acaba nos traindo e pegando de calça curta e acaba nos cobrando. O pior tribunal que existe é o tribunal da nossa consciência. Não existe tribunal pior que isso aí. O camarada pode ser julgado lá pela morte lá de tantos que ele matou, pode fazer mais, a consciência dele não vai deixar ele nunca tranquilo, vai viver com ele até a espiritualidade, que nós sabemos muito bem que não para por aqui, né? vai embora. O Chico contava um caso interessante de dois compadres que eram vizinhos de terreno, no sítio, moravam no sítio, tinha fazenda, e eram vizinhos. E um dia, as vacas de um determinado vizinho, eram inclusive compadres, eram grandes amigos, eram compadres, e as vacas de um determinado vizinho quebrou a cerca e passou para o outro lado e comeu o milharal do vizinho, né? O vizinho A passou no vizinho B e comeu o milharal tudo. E esse vizinho, que era dono do milharal, foi lá conversar com o dono das vacas, né? Para ver como é que ia fazer, né? Suas vacas passou por lá de lá e comeu todo o milho, então vamos ver como é que a gente vai resolver isso aí. Aí o outro falou: eu não vou pagar porque a cerca não era só minha, a cerca é de nós dois, e quebrou a cerca também, você tem responsabilidade. Enfim, começaram a brigar, discutir, brigar. Um dos homens, ou da vaca, ele era uma pessoa que tinha problema no coração, era doente, ficou muito nervoso com a briga, com a confusão, deu um derrame fulminante, matou ele. Muito bem. Lá na espiritualidade, quando ele voltou assim, ele estava cheio de vingança no seu coração. O seu pensamento era os mais maldosos de ira que poderia acontecer.
Ele queria de qualquer jeito vingar aquilo que o compadre dele tinha feito para ele. Ele não aceitava de jeito nenhum aquilo ali. Então, como que ele foi fazer? Ele sabia que o outro compadre tinha uma filha, que era o menino dos olhos daquele compadre, era a coisa mais preciosa que aquele pai tinha, é aquela filha. E ele fez o quê? Intuiu o filho dele para que procurasse a moça para namorar, e assim foi. Esse namoro começou e o rapaz engravidou a moça. Como naquela época isso era uma falta muito grave, porque hoje em dia a gente já está até meio acostumado, não dá nem quase se liga mais, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque hoje a liberdade de todo mundo, dos jovens por aí, é muito maior. Imagina se aparecer um nosso irmão com um pensamento assim, então ia ser muito pior. E daí o que aconteceu? Esse homem revoltoso também daquele rapaz ter feito mal para a filha dele, engravidado, e também sobre a intuição do pai, desistiu da moça e não quis mais casar. O pai da moça, também com muito ódio, vivendo ali aquela energia negativa muito forte, foi lá e matou o rapaz, né? E esse rapaz foi também para a espiritualidade. Chegando lá, ele ficou sabendo das intenções do pai, e aquilo que havia feito era a intuição do próprio pai. Também houve uma briga muito grande com o pai. Bom, então se vê que o que nós fazemos aqui passa para o lado de lá, e passa também com os pensamentos, porque a mente é muito forte, né? A mente é muito forte, e muito pior ainda é a gente pensar que, relativo aos maus pensamentos, nós podemos abrir a guarda para a espiritualidade, para os espíritos ignorantes do lado de lá, que poderão também a nos induzir às coisas que nós não queremos fazer. Por que muitas vezes uma pessoa comete determinado ato e depois se arrepende no fundo do coração? Não sabe por que fez aquilo. É uma coisa que acontece com a gente também. Você faz e fala, mas por que eu fui fazer aquilo, né? Que besteira que eu fiz. E na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, Espírito da Verdade, 459, faz a seguinte pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Vejam bem o que o Espírito da Verdade respondeu: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, nós, volto a falar que estamos numa casa espírita, que costumamos frequentar aqui, ou aqueles nossos irmãos que estudam, não há de duvidar do que está escrito aqui, né? Porque senão a gente não seguia o espiritismo. Então, e o que fala esse Espírito da Verdade, esse nosso amigo? De que esses espíritos estão frequentemente nos induzindo aquilo que eles querem, aquilo que eles querem colocar na nossa cabeça. E se a gente tem um pensamento negativo, certamente vai atrair esses nossos irmãos com os mesmos tipos de pensamentos, e nós vamos estar à mercê deles. Eu não me lembro o nome do personagem, mas o livro até não é um personagem, não, é um espírito mesmo, né? No livro Voltei, quem leu o livro Voltei vai lembrar que havia um rapaz lá, que lá na espiritualidade viu uma mulher que exaltava uma luz muito forte no peito dela.
Ele viu aquilo e quis saber por que era aquilo lá, né? Por que acontecia aquilo. E o espírito instrutor que estava lá falou: isso aí é virtude do desenvolvimento espiritual dela. É um espírito que trabalhou muito em caridade, fez muito trabalho e desenvolveu muito. Então ela é muito desenvolvida. Então ele quis também, falou: eu também quero ser assim, né? E logo falaram para ele: para você pode chegar a ser isso, até mais, né? Como Jesus falou, né? Vós sois Deus, né? Muito mais, vós sois Deus, depende de nós. Então falou: olha, você pode ser isso e até mais, mas depende de você, depende do seu trabalho, da sua vontade. E ele topou. Perguntaram a ele: você se dispõe a trabalhar a favor de outras pessoas, fazendo sempre o bem? E ele topou, falou: não, eu quero. E ele lembrou que tinha um primo, tinha deixado um primo aqui na terra, encarnado, que era um rapaz que vivia nas drogas, vivia no alcoolismo, né? Dava muito trabalho para a família. Então ele falou: olha, eu quero, como primeiro trabalho, ajudar meu primo, quero ver se eu consigo ajudá-lo. E assim foi dada essa autorização para ele, e foi procurar o primo dele. Ele sabia mais ou menos onde o primo dele costumava fazer ponto, costumava ir para beber, para tomar droga, essas coisas. Então ele foi lá. E quando ele chegou lá, ele teve a maior surpresa, que caiu o queixo dele, porque ele viu o primo dele sentado numa cadeira e uns 30 espíritos, até mais, do lado, tudo sugando ele. Sugando alcoolismo, sugando droga, sugando o que podia sugar. E intuindo ele para cada vez mais bebesse mais, né? Procurasse mais a droga. Então é uma prova daquilo que a gente pode estar acontecendo conosco. Hoje eu emocionei, como falei aqui, certamente é a boa energia que estava aqui, é a energia, essa vibração forte, que faz com que a gente se modifique, né? Não se destabilize, não, porque se destabilizar seria para baixo, mas para cima, né? Porque foi uma coisa gostosa de cima. Então vejam como a gente pode ser influenciado com tudo isso aí. Então temos que realmente ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente pode estar falando, né? E lembrar sempre, se a gente chegar a ponto de desejar uma coisa de mal para uma pessoa, procurar logo fazer uma oração e pedir ao Pai misericordioso para que tire aquilo ali da cabeça da gente. A gente é tão comum nós ouvirmos e assistirmos essas palestras de motivação, na onde se repite tanto, né? Eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir. Eu quero comprar um carro, hoje eu não consigo, mas eu vou conseguir. Eu quero fazer isso, eu vou conseguir. É por aí. Na verdade é por aí. E quando a pessoa, a verdadeira pureza, por exemplo, em relação ao pensamento, é de que quando a pessoa é pura, a pessoa já evoluída, isso aí não vem com ele. Então a pessoa não traz com ele esses pensamentos negativos, né? Eu conhecia a Dona Isabel, que quando alguém chegava para ela assim para falar fazer uma como é que se chama? Uma futrica? Não, uma fofoca. Chegava assim para falar com ela uma fofoca, que ela percebia que era fofoca, ela botava a mão na boca da pessoa e falava: não quero saber, por favor, não quero saber, não me conta. Então ela é uma pessoa, aquela época, você fica gostando, naquela época a gente até achava estranho isso aí, né? A gente, até não é que a gente elogiava, até criticava a Dona Isabel, que fica assim. E hoje a gente vê, né? Depois de tantos anos, a gente vê, nossa, aquela mulher realmente era uma mulher que pode se dizer, se não pura, mas ela estava no caminho bem andado.
E os grandes espíritos não eram assim. Nós temos um aí que conviveu com nós, né? Que é o Chico Xavier, que jamais pensava alguma coisa de mal. Quando traziam alguma coisa para ele, como aconteceu na vida dele, no caso lá do irmão X, né, Roberto de Campos, que a família quis cobrar deles os direitos autorais, né? Quando teve o problema até com o próprio filho, que teve Virgínia, o Joãozinho, o Chico nunca ninguém falou, ninguém foi testemunha até hoje de dizer que o Chico se enraivou com aquilo ali e quis tirar alguma... Até com o próprio primo, que denunciou ele para a revista O Cruzeiro, dizendo que era tudo mentira. Tem até no filme aí, né, o Chico Xavier. O próprio primo, ele também não foi uma pessoa assim. Então, nós temos que seguir realmente esses espíritos evoluídos, né? Esses espíritos que vieram aqui, esses missionários, que vieram aqui de uma forma ou outra nos ensinar alguma coisa. Gandhi nos deixou uma coisa linda, que eu queria passar para vocês. Até esses dias uma televisão anunciou o mesmo texto, mas dizendo que era uma outra pessoa, né? Eu já tinha, né? Mas a verdade é de Gandhi. Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Então, são pessoas muito sábias que colocou isso aí. E nós podemos aí nos figurar em Jesus, né, que deixou bem claro para nós que pensamento mal intencionado, ele já é um pecado já por si próprio, mesmo que não concretize, mas dentro do nosso coração já está efetuado aquela falta que a gente fez. Meus irmãos, muito breve, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu possa ter trazido alguma coisa que todos nós possa refletir um pouco, pensar um pouquinho, e todos os momentos que a gente ficar um pouco enraivado, qualquer coisa, a gente pensa, lembra um pouquinho do que estamos falando aqui, espera um pouco, vamos contar até 10, né? Como disse o cantor, vamos contar até 10 para a gente não cometer esses deslizes na vida da gente, que depois, daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos, a gente não vai compreender, saber, né? Por que será que aconteceu assim, né? Por que será que a minha vida foi assim? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu trouxe um livro para sortear para vocês, e me parece que todo mundo tem a ficha de passe, não tem, com número? Então, aí, Bragato, que número que... 186. De 186? Põe aqui. 96. 9 com 6, 15. Quem tem 15? Você já tem o livro do Espírito, não? Já tem? Posso tentar outro que não tenha? Então vamos lá. O ruim é que o número 86 não vai ganhar nunca. Vamos lá, vamos ver outro. Número 68. Você tem? Não, opa, graças a Deus. Lá, está difícil. Então a gente costumava... O que acontecia era o seguinte: a gente sorteava o livro, eu sorteava, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas uma vez o Roberto, o nosso Robertinho, querido Robertinho Vernice, teve lá em Socorro e falou:
O pessoal fica aí sorteando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que doar o livro dos Espíritos. Então, lá em Serra Negra eu não vou levar, não. Senão ele vai ficar bravo comigo. Mas o que tem acontecido é o seguinte, lá em Socorro. Então a gente perguntava, quem não tem? Acho que eu fiz umas vezes aqui, né? Quem não tem? Mas todo mundo tinha. Então, graças a Deus, todo mundo tem. Então tá bom. Agora vamos levar o nosso pensamento ao Pai misericordioso, de amor e bondade, e vamos doar um pouco daquilo que a gente tem, que Ele nos deu possibilidade. Ó Pai misericordioso, Jesus, nosso irmão, agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui hoje, nessa reunião de irmãos, de amigos, nessa abençoada reunião. E agradecemos também por permitir estar aqui conosco, nosso irmão Jesus, espiritualidade, está presente aqui conosco, nesses estudos que nós fizemos. Pedimos, ó Pai, as suas bênçãos e as suas vibrações, para que possamos vibrar os nossos amigos doentes, que estão numa casa de saúde, vibrar aos enfermeiros, possamos levar as nossas vibrações a esses espíritos que estão passando por momentos difíceis, mas que a infelicidade de agora certamente será a felicidade de amanhã. Vivemos as crianças necessitadas, vivemos aqueles que estão pela rua, que não têm um lar, não têm uma família, que possam os bons espíritos estar com ele, o intuindo ao bem, para que as coisas sejam melhor. Vibremos aos nossos irmãos que, por um motivo ou outro, não pôde estar hoje aqui nessa reunião. Vibremos aos diretores dessa casa, aos dirigentes, para que sempre esteja aberto ao trabalho, aberto às boas ações. Vivemos nós mesmos, esperando que nossos entes queridos estejam lá, bem acompanhados pelos bons espíritos. E agradecemos, ó Pai, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque aqui é o teu reino, a tua glória, o teu poder, para sempre. Que assim seja, graças a Deus.